pelo Espírito Emmanuel. Auxílios do invisível. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Atos, capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesses secundários. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se do anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente por essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar de instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que derrame suas bênçãos de amor, suas bênçãos de paz sobre nós, sobre esse ambiente, pedindo a Ele que ilumine os nossos pensamentos, os nossos corações, que nos traga paz, que nos envolva com muito amor. Estamos aqui, Senhor, na sua casa, pedindo o seu amparo, pedindo a sua proteção, pedindo que nos ajude nas nossas dificuldades, que nos ajude a seguir sempre no caminho do bem. Queremos pedir também aos mentores espirituais da nossa casa, ao mentor do nosso trabalho, que esteja conosco nessa noite, dilatando o nosso entendimento, intuindo o nosso palestrante, que a sua mensagem possa chegar até nós. Jesus, na sua infinita misericórdia, esteja conosco agora e sempre. E que assim seja. Então vamos receber hoje o Deus, é um prazer te receber na nossa casa. Obrigado.
Boa noite a todos. Eu não vou usar o microfone. Se porventura vocês não estiverem ouvindo, aí a gente usa. Pode ser? Então, sejam bem-vindos, né? E obrigado por estarem aqui, porque para mim é muito importante, né, que eu possa ter alguém para ouvir, né? E eu trouxe para nós hoje uma mensagem que eu chamei de ponte. Por que eu estava até comentando, né, aqui mais cedo, né, que outro dia eu estava pensando nas nossas relações de vivências, né, que a gente tem no mundo, e eu fiquei imaginando o quanto de possibilidades que a gente tem, né? Eu fiquei pensando que quando eu venho aqui, ou quando eu estou no mundo, né, a minha relação com os outros, considerando isso como um sistema, eu sou um sistema praticamente fechado. Não é isso? Se eu chegar aqui, ou se nós chegarmos aqui, né, e cada um manter numa postura, né, de isolamento, a gente não comunica. Não é isso? Então, assim, eu chamei isso de possibilidades ou de pontes. Nós temos uma série de possibilidades de fazer ponte durante a nossa vida e durante o nosso período também desencarnado como espírito. Nós vamos ver um pouco disso e vocês vão ver a riqueza que isso nos traz do ponto de vista do relacionamento humano. Na verdade, a ponte, só para a gente ter uma figura de comparação, o que é uma ponte? Pode ser uma obra construída, né, para ligar duas partes que estão isoladas, tendo água ou não. O que a gente usa muito, né, um viaduto é uma ponte, né, pontes normais ou qualquer outro tipo de ligação pode ser considerado como uma ponte. Ou qualquer estrutura que liga duas partes homólogas, ou seja, partes que estão isoladas, né, e que podem comunicar entre si. Num sentido um pouco mais abstrato, é uma necessidade de superar barreiras em geral. A ponte é um símbolo de conexão. Assim, ela pode apresentar a ligação entre duas partes separadas. E olhando a gente como elemento desse conjunto no universo, a gente precisa fazer pontes para poder sobreviver, não é isso? Então vamos ver que nós temos uma série ou infinitas possibilidades de nos relacionarmos, ou de nos encontrarmos, ou de nos vermos, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu fiquei pensando também que é importante que essas pontes, né, que a gente vai construir tenham determinadas características. Numa ponte normal, uma ponte de estrutura física, rigidez é importante, não é? Ela tem que ser firme, senão a gente vai atravessar e ela balança e a gente fica com medo. Então as ligações, elas precisam ter qualidade, elas precisam ter estabilidade, ela precisa ser funcional, porque não adianta a gente construir uma ponte onde não passa ninguém, liga coisa com coisa, mas sem nenhuma funcionalidade. Ela precisa ser segura, ela tem que ter segurança para que a gente possa passar por ela e sentir conforto, senão a gente também não passa, ou senão gera sofrimento. Ela precisa ter economia, ela precisa ser econômica, senão não é viável a sua construção. E de repente também pode até ter estética, não é isso? Pode ser bonita, pode ser, vamos dizer assim, vistosa, e tem que ter confiabilidade.
Aí eu coloquei algumas fontes só para a gente ter uma ideia de quantas possibilidades de pontes a gente tem, desde as mais seguras até aquelas que são perigosas, vamos ver assim. Isso aqui é a ponte do Sereno Pichel, isso é do lado do Paranoá, eu peguei uma figura, né, na internet qualquer e coloquei aqui. Aqui é uma ponte no Nepal, você vê que já é completamente diferente, né? Quer dizer, conseguem se passar pela ponte, só para clarear para que foi você fez um pouquinho. Olha, vocês veem que está passando de tudo, né? Passa cavalo, passa até o camelo por aí, né? Passa gente, mas a gente já vê que é uma estrutura um pouco mais rudimentar. Aqui já é o Vale de Ia, né, no Japão. Olha, uma ponte rústica, bem antiga e perigosa, olha para vocês verem. É possível atravessar? É. Mas, com certeza, tem um pouco de risco. Aqui uma tirolesa, já um pouco de aventura, e a gente acaba também tendo esse tipo de ponte na vida da gente, não tem? Alguém aqui já aventurou alguma coisa alguma vez na vida? Né? A gente às vezes até sabe. E a gente conhece muito bem a natureza das pontes que a gente está construindo. Nós vamos ver isso na nossa conversa de hoje aqui. Eu estou aqui uma outra aqui, até com um pouco de saudosismo, né? Isso aqui em Ouro Preto, o Pico do Itacoruí. E tem uma história interessante, né? Nesse caso aqui, que nós fomos fazer uma visita uma vez, e um amigo meu atravessou para o lado de lá, e depois eu não conseguia voltar. E ele sumiu e a gente ficou procurando e não achava. Até que eu subi nessa região aqui, porque começou a gritar do outro lado, e eu cheguei aqui, ele estava do outro lado. Só para vocês terem uma ideia, esse pico aqui ele está a 1.400, 1.500 mais ou menos, né, Márcia? De altura. E essa pedra, por um problema de natureza geológica, ela foi expulsa, né, do seio da terra e ela surgiu, né, com um pico muito alto. E ela, com a pressão que teve também, ela partiu ao meio. Então, é uma pedra grande partida ao meio. Então, isso aqui é um abismo, um buraco aqui de mais de 50 a 100 metros de profundidade. Isso aqui, ó. E ele atravessou para o lado de lá e não conseguia voltar. E eu cheguei e comecei a conversar com ele, porque aqui não é tão longe assim, aqui deve ter uns 5, 6 metros só. Eu comecei a conversar com ele e eu falei para ele, olha, faz mais ou menos igual que esse cara aqui fez aqui, ó, né? Porque quando vai para lá, do lado de lá, há uma determinada inclinação. Quando você vai voltar, é declive. Então fica muito difícil de você fazer um declive, né, olhando o que você está fazendo. Então muitas vezes, às vezes é melhor fazer de costa ou sentado do jeito que fez, e ele voltou. Mas a gente passou um aperto danado aqui. Ponte tem causas e consequências. Agora nós vamos entrar um pouquinho na parte da espiritualidade, né? Nós temos o princípio do aprimoramento moral como propósito para todos os espíritos. Isso é a questão 76 do livro dos Espíritos. Todos os espíritos, né, foram criados ignorantes, né, para evoluírem. E nós estamos nessa condição. Então isso aqui é uma causa que a gente considera extremamente importante para que a gente possa vir aqui na Terra e estabelecer essas fontes sobre as quais nós vamos comentar um pouco mais. E nós temos também, né, porque nós já somos, né, temos vivências anteriores, encarnações anteriores, e nesse passado que a gente viveu, com certeza nós fizemos algumas pontes de natureza desagradável, ou produzimos algumas coisas de acordo com os vícios que nós tínhamos naquela época e comprometeu com certeza o nosso estado anímico dessa encarnação. Então nós temos débitos do passado que a gente vem, né, encarnar para poder fazer o resgate.
E as consequências da ponte é o quê? Vai variar muito de acordo com a natureza da ponte que a gente faz. Né? E a gente vai ver que a gente não faz pontes, só pontes boas. A gente acaba fazendo pontes também de natureza comprometedora. Ponte para reencarnar. É o começo, né, ou seja, do nosso processo, né, de voltar na carne. Como a gente tem o nosso passado, ou temos um histórico montado em cima daquilo que nós já fizemos, ou seja, nós temos uma contabilidade espiritual que ela é muito clara lá no planejamento das reencarnações. Então, com base nesse histórico e com base no aprendizado que a gente deu, porque toda vez que a gente entra no mundo espiritual, a gente faz uma recapitulação de tudo aquilo que a gente vivenciou nessa e em outras encarnações. Recebemos várias instruções, várias recomendações nesse momento de preparação para que a gente possa chegar aqui e estar em condição de resolver os problemas ou os conflitos que nós vamos viver nessa vida de acordo com aquilo que a gente tem ou que a gente está relacionado nesse nossa contabilidade espiritual. Voltar na carne, nessa relação de proximidade, os espíritos amigos muitas vezes nos dizem que nós fazemos as escolhas com base nessa história que a gente tem de outras encarnações, das necessidades que a gente tem. E segundo eles, muitas vezes a gente escolhe reencarnar com pessoas que a gente não vê há mais de 800 anos. Já imaginou? Né? Uma pessoa que você não vê há 800 anos, ou que você não relaciona há 800 anos, é completamente estranha. Até do ponto de vista espiritual, você não quer. Porque se você se afastou por 800 anos ou mais, é porque algo muito sério e muito comprometedor aconteceu. E nós precisamos agora estabelecer uma ponte que nos resgate através dessa encarnação com essa pessoa de 800 anos. E o mais incrível que isso possa parecer é que muitas vezes a gente diz, olha, eu vou com ele com 800 anos ou com ela e eu vou casar com ela. Ou eu vou casar com ele. Imagina o que isso pode dar na vida das pessoas. Né? Por quê? No momento que você conhece a pessoa, né, e você está namorando ou está junto, você acaba não percebendo ou não relembrando, né, das relações de antagonismo que a gente tem. Mas à medida que a gente vai convivendo, a gente vai tendo uma espécie de insight de toda aquela relação, às vezes sofrida, que a gente produziu no outro ou que o outro produziu na gente. E isso muitas vezes aflora sob forma de conflito. E às vezes a gente não consegue encontrar uma ponte adequada para fazer a solução ou conduzir de forma mais harmônica esse conflito que estava há mais de 800 anos, né, estabilizado, parado, ninguém mexia. Então, mas nós temos, né, um instinto, uma intuição, uma espécie de luz interna que nos recomenda, mesmo que a gente isso não seja extremamente consciente, mas a gente tem internamente essa promessa com a gente mesmo de ir melhorando e de ir adaptando, de ir conseguindo superar as dificuldades que a gente vai encontrando através do conhecimento, o que eles chamam de conhecimento da verdade. Essa verdade é a verdade que Deus coloca, ou Jesus colocou como sendo a verdade que vai nos libertar. Então, esse desejo não impede que a gente continue. Por quê? Porque, sem dúvida, o que for melhor para o espírito é o que a gente vai fazer. E o melhor para o espírito
na proposição da reencarnação é reabilitar-se dos seus vícios e transformar, se possível, esses vícios num tipo de virtude que me permita, de certa forma, estabelecer uma relação mais harmônica e mais, vamos dizer assim, de proximidade, né, de mais fraterna com aqueles com os quais eu convivo. Ok? Tipos de ponte. Aqui agora nós vamos começar a entender a quantidade de possibilidades que a gente tem para fazer ponte. E cuidar de tudo isso é muito difícil. Por isso que Jesus recomendou, né? Vigiai e orai. E se a gente não tiver esse cuidado de vigiar e orar, com certeza a gente vai fazer escolhas inadequadas de novo. Então, sendo as possibilidades inúmeras, né, para as nossas vivências, nós vamos ver que temos pontes coletivas e pontes subjetivas. Então, quais são as pontes coletivas que a gente normalmente vive? Eu estou buscando fazer com vocês um raciocínio, né, da nossa vida em sociedade atrelada aos princípios cristãos, né, ou os princípios que fundamentam o Espiritismo. Essas pontes coletivas são as interfaces das nossas relações com o meio em que vivemos. Exemplo, na família. Quantas pontes a gente pode fazer na família? Né? Na família a gente pode ter o quê? Pode ter um pai, pode ter uma mãe, pode ter um filho, pode ter um irmão, pode ter uma irmã, pode ter uma avó, um avô, e assim sucessivamente, né? Tem tio, tem tia, tem primo. Olha a quantidade de possibilidades que a gente tem só dentro da família. Depois a gente pode jogar isso para a escola, para o trabalho, no trânsito, no centro espírita, na igreja, numa festa, no supermercado, etc. Todos esses lugares por onde a gente passa, a gente vai estabelecendo pontes. Porque nós caminhamos aparentemente sozinhos, mas na hora de realização de alguma ação, tem muita gente envolvida. E olha o quanto de possibilidades que a gente tem para fazer coisas boas ou coisas ruins. Boas pontes ou pontes de problemas, né? Pontes problemáticas. Ok? Pontes subjetivas. Aí esse momento é comigo, né? São aquelas que se estabelecem dentro de nós, pertencem ao sujeito pensante. Eu, como pessoa, pensando a vida. Bem no seu íntimo. Exemplo, as sensações que as emoções nos trazem diante de um fato real ou a pressuposição da sua existência. Muitas vezes a gente fica muito preocupado, ou não fica, você não fica, eu fico, com coisas que nem aconteceu e nem vão acontecer. Não é só o fato em si que nos incomoda e que nos preocupa. Às vezes o que não aconteceu e o que não acontecerá nos preocupa muito mais. E nós criamos um problema extremamente grande de tensões internas e de desequilíbrio emocional em função de um medo que a gente tem ou de um suposto, vamos dizer assim, perigo que nem aconteceu. Então não é só aquilo que acontece que nos traz possibilidade de desequilíbrio. Até o que não acontece traz. E nós estabelecemos pontos sobre isso também. Sensações. O medo, o prazer, o amor, a solidão, o conforto, o desconforto, a raiva, o perdão, o ódio, etc. E o que é mais interessante, ou mais importante, é que essas pontes coletivas com essas pontes subjetivas, elas comunicam entre si também. Muitas vezes, a gente no trabalho tem algum atrito com o chefe, ou com o subordinado, ou com
colega de trabalho, por qualquer coisa, e nós nos incomodamos extremamente. Ficamos desolados, ficamos magoados, ficamos ressentidos, e aquilo acaba virando um problema pessoal. Não é isso? Então veja a quantidade de possibilidades de relações que a gente tem dentro desse contexto. Ideias destruidoras como pontes, né? Ideias de fracasso, ideias de enfermidades, ideias de resistências, ideias de vinganças, ideias de traição, são ideias extremamente destruidoras, porque elas vêm carregadas de um tipo de energia, de vibração, de natureza ruim. Então, toda vez que a gente tem uma energia ruim que se aproxima da gente, a gente ressente internamente por causa dessa energia que toma conta do nosso ser. E aí, nesse caso, há um desequilíbrio muito grande. Isso afeta, normalmente, os nossos órgãos vitais. Afeta coração, afeta pulmão, afeta fígado, afeta rim e afeta todo o nosso sistema. Segundo os espíritos, né, os amigos espirituais, muitas das nossas artérias, veias e posições sanguíneas, né, pequenas, menores, morrem em função dessas energias ruins. André Luiz, como médico, quando faleceu, ele foi para o mundo espiritual e ele teve uma experiência, ele cita isso, não me lembro do livro agora, mas ele cita isso quando ele foi conduzido a dar assistência ou acompanhar a assistência espiritual que foram fazer a alguém que estava muito doente. E aí ele conseguiu ver internamente, ver uma radiografia do que estava acontecendo no organismo vivo dessa pessoa. E ele percebeu a quantidade de toxinas, de situações extremamente desagradáveis que estavam acontecendo ali, afetando organicamente aquela pessoa, levando-a a doenças que possivelmente a gente não foi programado para ter. Então, muitas vezes a gente fica doente por pensamentos ruins. E aí, uma das recomendações, né, é exatamente tentar buscar o equilíbrio do nosso sistema interno. E nós somos muito importantes na nossa relação conosco mesmo para fazer isso. Nós precisamos permitir que aquele pensamento ruim seja descartado. E a única forma da gente desvincular desse pensamento ou dessa situação é tentar mudar de foco. E para mudar de foco a gente precisa de uma ação. Então eles me recomendam o quê? Sair de casa, vai no supermercado, vai a um café, vai a um parque, vai a uma lanchonete, vai ao shopping, permita-se desligar daquela situação. Porque a partir do momento que você tira como foco esse pensamento ruim, normalmente o pensamento construtivo toma conta de nós de novo. Porque não é muito comum a gente pensar só coisas ruins. A gente pensa coisas ruins, pensa coisas boas, mas toda vez que a gente tiver com um pensamento destruidor, com energia de vibração extremamente alta, é bom que a gente saia daquela situação, permitindo uma ação paralela que seja possibilidade de uma nova ponte. E isso está nas nossas mãos. Isso é um livre-arbítrio nosso, né? Escolher aquilo que a gente quer. E aí ele até brinca, né, no que eu estava lendo, ele diz o seguinte: olha, por que não ter um novo amor? Né? E acreditar sempre que o melhor ainda está por vir. Porque o nosso passado, gente, por mais que ele nos traz saudade, ele nos serve simplesmente como referência ou como processo de saudosismo. Ele não tem nenhuma ação no nosso futuro
nosso dia de hoje. Agora, acreditar que daqui para frente vai ser melhor, isso faz diferença. Por quê? Porque ainda está por acontecer. E o espírita, por convicção, tem que acreditar que o amanhã é melhor. Porque senão, não adiantaria estarmos aqui agora a pagar ou a resgatar os nossos débitos. Então, se não acreditar, né? Novos amores. E precisa ser amor, não precisa ser amor de homem e mulher, amor para viver, amor por um amigo, uma amiga, um animal de estimação, um vizinho, né? Uma religião, novos amores, estabelecer pontes que possam ser luz no nosso caminho. Isso é fundamental. A ponte para a dor. Olha, aqui é um detalhe que eu coloquei, né, para a gente observar a nossa trajetória. Porque Deus criou os espíritos simples, ignorantes, mas com a promessa de torná-los perfeitos. Se a gente usasse só as pontes boas ou as pontes construtivas com base no bem pelo bem, possivelmente a gente não sentiria dor. A dor muitas vezes vem para nos despertar, para nos fazer perceber que há um outro objetivo na vida que é muito maior do que o tirar os prazeres corporais e viver só para eles. Mas nós estamos aqui para resgatar o nosso espírito. Jesus nos deu esse exemplo. Jesus que caminhou sobre as águas, acalmou as tempestades, curou os cegos, surdos, ressuscitou Lázaro. Ora, será que ele não seria, será que ele não poderia, ou ele não teria poder para fazer com que Pedro se calasse na hora que o traiu? Será que ele não poderia ter simplesmente fugido da crucificação? Mas Jesus, conhecendo as nossas limitações e as nossas incapacidades de encarar a dor, ele foi exemplo através do amor para nos mostrar que às vezes as dores são necessárias. Ele se entregou para ser crucificado, e crucificado numa condição das mais humilhantes possíveis, porque ele perdeu para um pagão. Ele, com toda simplicidade, com toda humildade, com toda bondade, com toda generosidade, ele se colocou nessa condição para que a gente percebesse que as nossas dores também são pontes para a nossa elevação moral. São pontes para nos entender que estamos aqui encarnados para poder fazer um pente que seja, talvez não seja fino, mas naquilo que a gente já viveu e que produziu de sofrimento para as outras pessoas com as quais a gente caminhava junto. Certo? E Deus, com certeza, jamais permitiria que a gente sofresse se a dor não fosse necessária. Por quê? Porque Deus é infinitamente bom. Deus é infinitamente poderoso. E Deus nos ama infinitamente. Então Ele não deixaria que a gente sofresse. Mas Deus também nos olha com a possibilidade da gente ser responsável. Tanto é que Ele não viola o nosso livre-arbítrio. Nós temos uma responsabilidade extremamente grande com as nossas escolhas. Por quê? Porque nós temos liberdade de fazer o que quer. Nenhum espírito, por mais iluminado que seja,
vai interferir nas nossas escolhas erradas. Ele vai deixar, ele pode até de forma intuitiva sugerir que a gente não faça, porque não é o caminho cristão ou não é o caminho do bem. Mas jamais ele vai tirar-lhe a liberdade do livre-arbítrio. E Deus faz isso com a gente. Então nós temos que olhar com muita responsabilidade, a partir do momento que a gente começa a tomar conhecimento da nossa responsabilidade com relação à nossa condução e à condução das pessoas com as quais a gente caminha, que nós temos essa responsabilidade muito grande e que ela pesa sobre nós. Porque toda vez que eu, de forma imatura, de forma pretensiosa, vaidosa ou orgulhosa, fizer uma escolha que prejudique alguém ou até me prejudique, eu serei o único responsabilizado pelas consequências desse dano. Isso aí é um pouco da consequência das coisas. Vocês estão entendendo? Está claro até aqui? Então, o Consolador prometido, ele vem e nos diz o seguinte: ele não alivia a nossa dor, mas ele traz informações, traz conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele então traz essa possibilidade do conhecimento e com isso a gente pode pensar como espírito. E pensando como espírito, nós vamos rever as nossas posições, porque tudo o que nós fizermos hoje será refletido no nosso amanhã. Ok? Ponte para o amor. Na ponte para o amor, eu acho que não tem nada mais significativo do que essas duas leis, né, que se coloca para a nossa conduta, ou para fazer essa ponte. Amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, e amar ao próximo como a nós mesmos. Se a gente pautasse por essas duas leis, para a gente estabelecer convivência com os nossos irmãos, vocês podem ter certeza que as nossas relações mundanas seriam muito mais tranquilas, seriam mais felizes, seriam mais harmônicas, seriam muito mais, vamos dizer assim, prazerosas. E a gente iria ter muito mais paz no nosso interior. Com certeza. Estou atrasado. Consequência das pontes. Eu peguei uma frase de André Luiz e ele diz o seguinte: ninguém se evade das consequências dos próprios atos. Isso está escrito, gente, e não está escrito num lugar comum, não. Está escrito na nossa consciência. Outro dia até a Sandra me mandou uma figurinha onde ela colocava um problema que a gente tem com relação às nossas culpas. Aí eu me brinquei com ela, falei: Sandra, você fica isso é maldade, né? Você faz eu ficar lembrando das minhas culpas, né? Aí ela falou assim: não, é só consciência. E é a nossa consciência mesmo. A consciência nossa vai estar sempre aquilo que a gente fez de ruim e desagradável para os nossos irmãos. Essas são inevitáveis no processo evolutivo de todas as criaturas. Conforme seja a ação, desencadeia-se a reação. Por isso mesmo, o homem vive segundo age. Nem sempre, porém, os resultados se fazem imediatos. Há tempo para semear quando o existe para colher. Pontes psicográficas. Eu trouxe uma história do Chico, né, da década de 70. Chico estava com um grupo de pessoas e ele psicografava nesse momento. E aí, toda vez que ele fazia as psicografias dele, segundo o pessoal que o conhece, ele psicografava e no final ele lia aquilo que ele tinha psicografado.
E nesse dia, quando ele estava psicografando, aparece uma psicografia de alguém, né, que coloca uma vivência cheia de atribulações. E ele acaba a psicografia e vai ler as psicografias normalmente. Quando ele chega nessa psicografia, que ele falou, alguma dessa psicografia que eu estou falando, ele começa e faz-se um silêncio absoluto. Parecia que se caísse, né, um alfinete, se ouvia o barulho, segundo os narradores desse fato. E ele então começa. Um pai que foi assassinado começa a contar a história dele. E dizendo para o filho o seguinte: eu e você estávamos enganados. A morte não existe. E eu estou aqui para te dizer que estou vivo e que te amo ainda mais. Apesar de você ter me colocado veneno no copo, naquele dia, no meu escritório, quando você colocou a água para mim, eu confiante em você, eu sorvi a água e quando eu percebi, eu estava no outro mundo. E para a minha surpresa, eu estava vivo. E para a sua surpresa também, eu te aviso que eu estou vivo. Você está vivo e eu estou vivo. Isso Chico lendo, né? E Chico faz a leitura completa e quando ele chega mais no final, ele diz o seguinte: olha, apesar de você ter me matado, ter me assassinado, eu continuo te amando e te amo ainda mais. E quero te avisar do seguinte: nós vamos, no futuro, sermos pai e filho de novo. Eu quero essa oportunidade, porque eu quero te educar para que você não avalie o dinheiro e os bens materiais mais do que você avaliou hoje o seu espírito. Por isso você me matou. Mas eu te amo muito. Quando ele termina, alguém entra em soluço profundo e dizendo o seguinte: eu sou o filho dessa psicografia. Eu sou o filho. Fala o nome do pai, né? Diz: olha, eu vim aqui hoje para confessar o meu crime para o Chico, mas eu não tive coragem. Mas a espiritualidade, organizando tudo, percebeu a boa vontade dele e deu esse pontapé, né, para auxiliar o entendimento entre pai e filho. Então, nós que estamos aqui agora, né, nós sabemos que temos também relações muito difíceis nas nossas vivências diárias. E possivelmente até com irmão, irmã, ou mãe, ou pai. E isso, gente, é muito normal, porque nós estamos na Terra. É planeta de expiação e prova. Agora, isso também não nos dá o direito de assentarmos e esperar que algo muito bom aconteça sem que eu faça nada. Nós precisamos de atuação. E a atuação nós precisamos fazer a partir do momento que a gente começa a entender com base no bem pelo bem. Ok? E só para fechar aqui, o Francisco de Assis, ele dá uma série de recomendações. Eu faço rapidinho, tá? Eu venho já. Olha, aprendi com Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Né? Quando a gente olha para o que nós vimos aqui hoje, né, a gente percebe que a gente tem já muito conhecimento a respeito da espiritualidade.
E a gente já tem informações suficientes para saber que somos instrumentos de Deus para produzir a transformação das pessoas aqui na Terra, inclusive a gente mesmo. Então, Francisco de Assis diz isso. Quem a tudo renuncia, tudo receberá. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Ou para nós? Porque eu também sou beneficiário dessa posição de Francisco de Assis. Eu também sou como vocês, talvez até com mais dívida do que vocês. Por isso que eu estou aqui, numa situação diferente. Vocês estão sentados, acomodados, tranquilos, e eu com certeza as minhas dívidas são muito maiores do que as suas. Mas eu estou aqui também para aprender. A cortesia é a irmã da caridade, que apaga o ódio e fomenta o amor. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender um pouco com o outro. Um ser humano vale o que vale, e aos olhos de Deus, e nada mais. Para pregar a paz, primeiro você deve ter a paz dentro de você. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Gente, isso é de uma grandeza, porque ele manda que a gente exemplifique como Jesus fez. Não é isso? Então, assim, a palavra é importante para trazer informação, mas o que é importante mesmo é aquilo que a gente está fazendo para os nossos irmãos, enquanto convivemos com eles. A não temer nada, ou seja, aprendi a não temer nada e ninguém. Unindo-se a Deus, obtém 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa a mais. A gente, por convivência, ou por decepções, ou por aspiração, por egoísmo, a gente carrega muita mágoa, né? Vamos descarregar essas mágoas num lugar onde ela possa fluir, para a terra, que é um grande isolante, e vamos praticar o perdão. Gente, mágoa sobrecarrega quem tem, perdão liberta quem foi ofendido. Então, gente, não vamos nos dar por ofendido por pequenas coisas. Isso só nos traz complicação. Vamos ser mais leves, mais suaves, mais amorosos, mais gentis. Vamos trabalhar a gentileza, vamos trabalhar o carinho, vamos trabalhar o silêncio quando necessário e a fala quando for preciso. Mas não esqueçamos libertar as mágoas e perdoar aquele que supostamente queria nos ofender. Era só o que eu tinha. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Muito lindo essas palavras. Então,